E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, na aula passada nós falamos sobre os substantivos, né? Nós temos falado um pouquinho sobre isso. Espero que você tenha entendido. Na aula de hoje, nós vamos começar falando de artigo e vamos dar seguimento falando dos adjetivos. Então, hoje, você vai conhecer duas classes gramaticais. A primeira é bem fácil. Então, vamos começar falando de artigos. Os artigos fazem parte, das classes gramaticais, assim como substantivo, adjetivo, advérbio, todas essas outras que nós já vimos e vamos ver ainda. Mas os artigos é bem simples, sabe por quê? Porque eles se dividem em duas formas. Existem os artigos definidos e existem os artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as, e os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Qual a diferença entre eles? Os artigos definidos definem, o próprio nome já diz, né? Definem aquela pessoa, aquela coisa, enquanto os indefinidos indefinem, deixa uma coisa meio genérica, né? Meio aberta. Se eu digo assim, o menino correu, uma coisa mais específica, eu sei quem é esse menino. Se eu digo um menino correu, já é indefinido, né? Um menino qualquer está correndo ali. Então essa é a diferença entre eles. Olha só que fácil. Uma coisa interessante é que o artigo ele acompanha substantivo. Então, ele vai estar ali do lado de um substantivo acompanhando, definindo ou indefinindo. Beleza? Já foi. Você já aprendeu aí mais uma classe gramatical. E agora nós vamos começar com adjetivos. E adjetivos não é tão pequena assim a explicação, né? Um pouco maior. Então vamos entender um pouco o que é um adjetivo, professor Alan. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos. Ou seja, ele vai indicar qualidades ou estados. E na aula de hoje nós vamos ver essas classificações, todas as flexões que o adjetivo sofre, assim como nós vimos nos substantivos. Por exemplo, nós vamos ver que os adjetivos eles podem variar em gênero, em número, em grau, as classificações dos adjetivos, tudo isso na aula de hoje. Então, vamos começar com os tipos de adjetivos. Começando pelos tipos de adjetivos, eu tenho os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Então, vou falar dos dois simultaneamente, ok? Adjetivos simples são aqueles que só têm um radical. Adjetivos compostos são aqueles que têm mais de um radical. Olha só, o próprio nome diz, simples, um radical, composto, ou seja, é composto por mais de um radical. Tem que ter pelo menos dois radicais. Simples, bonito, pobre, lindo. Adjetivos simples. Adjetivos compostos, rosa claro, amarelo, ouro, super interessante, Então, quando é formado por dois radicais, duas palavrinhas ali formando aqueles adjetivos. Tranquilo? Vamos ao próximo. O próximo é o adjetivo primitivo. Primitivo é o primeiro, aquela palavra que não tem nenhuma antes dela. Nós vimos isso nos substantivos também. Os adjetivos têm os primitivos, ou seja, a primeira palavra. É a partir dela é que eu gero novas palavras, eu formo novas palavras. Por exemplo, triste. Triste é primitivo, não existe nenhuma palavra antes de triste. Notável, puro, alegre. São exemplos de adjetivos primitivos, ou seja, os primeiros. Ligado a isso, eu tenho o próximo tipo de adjetivo, que é o adjetivo derivado, ou seja, ele deriva do primitivo. Por exemplo, eu falei agora alegre, Alegre, puro, notável, triste. O que você pode gerar aí dessas palavras? Você pensa em algum? Então, por exemplo, posso ter alguém tristonho. Tristonho é um adjetivo que deriva do primitivo triste. Deixa eu ver outra aqui que eu posso pensar. Posso pensar em formoso, Eu posso pensar em visível, que vem de ser. Então, vem do verbo ser. Então, são derivados, são as palavras que derivam de uma outra. No caso aí, somente adjetivos. E o nosso quinto tipo são os adjetivos pátrios.
Adjetivos pátrios, sou brasileiro, sou manauara, carioca, paulista, europeu, espanhol. Então, os adjetivos pátrios, eles indicam o local de origem ou a nacionalidade de uma pessoa. Então, eu tenho aí todos esses exemplos, né? Amazonense, manauara, carioca, paulista, europeu, brasileiro. Esses são os adjetivos pátrios. Bom, terminada essa explicação sobre os tipos de adjetivos, nós temos o gênero dos adjetivos. Os adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Nós falamos sobre isso nos substantivos também. Uniforme, eu falei para você que é apenas uma forma. E biformes, duas formas. Então, nós temos adjetivos que só têm uma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. E eu tenho adjetivos biformes, ou seja, existe uma forma para o gênero masculino e outra forma para o gênero feminino. Exemplo de uniforme, feliz. Eu tenho menino feliz, eu tenho a menina feliz. Uma única forma, feliz, tanto para o menino quanto para a menina, né? Então eu tenho aí um adjetivo uniforme. Biforme, eu tenho o homem carinhoso e eu tenho a mulher carinhosa. Ó, eu tenho duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Então, essa é a divisão, né? A flexão que eu tenho de gênero dos adjetivos. Agora, o próximo é a flexão de número dos adjetivos. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular, plural. Então, é como eu coloco esse meu adjetivo no plural, né? Ele estando ali no singular. Então, a gente vai ter uma coisa muito parecida com a dos substantivos, né? Muito semelhante. Vamos lá. Vou pegar um substantivo e um adjetivo para você pensar comigo aí como colocar no plural. Pessoa feliz. Como é que fica? O substantivo fica pessoas e o adjetivo fica felizes. Acrescento esse ES. Vale formoso. Vale é o meu substantivo, que vai ficar vales. Formoso é o meu adjetivo, que vai ficar formosos, né? Vales formosos. Então, aí eu tenho exemplos dessa flexão de número dos adjetivos, né? Que é quando eu coloco, tiro do singular e passo para o plural. Posso dizer também meninas afro-brasileiras. Meninas afro-brasileiras, plural. Menina afro-brasileira, no singular. Estudante mal educado, singular, e vai para o plural, estudantes mal educados. Bom, essa é a nossa flexão de número dos adjetivos. Mas ainda existe mais um tipo de flexão, que é a flexão de grau dos adjetivos. Os adjetivos eles são classificados em dois tipos. Existe o grau comparativo e o grau superlativo dos adjetivos. Grau comparativo, né? Eu vou comparar qualidades, é utilizado para isso, para comparar qualidades. Enquanto o grau superlativo vai ser para intensificar essas qualidades. Comparativo, comparar. Superlativo, intensificar. Basta eu saber disso, professor? Não, você tem que saber as divisões, as ramificações que cada um gera. Por exemplo, o grau comparativo. Eu posso ter um grau comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, são os três tipos de graus comparativos que eu tenho, ok? Então, o primeiro é o grau comparativo de igualdade. Posso pensar na frase assim: o professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Eu estou usando, né, um grau comparativo de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém ali. É tão bom quanto o de geografia. Tão bom quanto. Aí eu tenho um grau comparativo de igualdade, deixando os dois no mesmo nível. Grau comparativo de superioridade. Agora eu estou dizendo que a Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. A Marta é mais habilidosa do que. Eu estou dando um adjetivo a essa pessoa e deixando ela superior à outra que eu estou comparando. Ok? Então esse é o comparativo de superioridade. Eu posso fazer a mesma coisa agora, somente
botando a inferioridade aí, né? João é menos feliz que Pablo. Eu estou, não estou dizendo que ele é feliz, né? Muito feliz. Eu estou botando no grau de inferioridade, né? Ele é menos feliz do que. Marta é menos habilidosa do que a Patrícia. Voltando na frase anterior. Inferioridade. Então, os 3 graus comparativos, só revisando. Grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Beleza? Bom, o grau superlativo, ele também vai ter ali as suas ramificações. Existe o grau superlativo absoluto e o grau superlativo relativo. Preste muita atenção agora, essa risadinha aqui que eu dei, é porque tem mais uma ramificação ainda. Sabe que a gramática tem dessas coisas, né? Então, o grau superlativo absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. E o grau superlativo relativo, ele pode ser de superioridade ou inferioridade. Então agora, dê 3 tapas nesse rosto e preste muita atenção para você não confundir, tá bom? Então, o grau superlativo absoluto analítico é quando eu uso apenas um substantivo. Eu uso apenas um substantivo e o meu adjetivo está falando somente desse substantivo. Olha aí, ó. A moça é extremamente organizada. Eu estou usando o grau analítico, extremamente organizada. Estou falando dessa moça. A moça é extremamente organizada. Agora eu posso usar o sintético. O sintético, para você entender, ele vai ter uma partículazinha, um sufixo que é acrescentado, que pode ser érrimo ou íssimo, por exemplo. Então eu posso dizer, vamos imaginar que alguém é inteligente. Como é que eu falaria isso usando o sintético? Por exemplo, eu posso dizer que Luiz é inteligente, mas eu quero botar essa intensificação. Quero dizer que ele é inteligentíssimo. Esse é o sintético, acrescentei esse íssimo aí. Lembram do que eu falei no início? O grau superlativo é para intensificar. Eu não quero dizer só que ele é inteligente. Eu quero dizer que ele é inteligentíssimo, ó. Intensifiquei. E usei esse acréscimo, né? Esse sintético. Nome sintético tem a ver com isso, né? Uma coisa mais rebuscada, erudita. Ok? E o superlativo relativo? É quando eu não estou falando só de um substantivo. Na verdade, eu estou me referindo a um conjunto. Por exemplo, se eu digo assim, a menina é mais inteligente da turma, é a mais inteligente da turma. Eu tenho aí um superlativo relativo de superioridade. Ela é a mais inteligente da turma. Eu estou fazendo a relação dela com a turma. E essa relação que eu estou fazendo é de superioridade. Então, aí eu tenho um grau superlativo, relativo e superioridade. Nome meio grande, né? Então, se você se confundiu aí, se atrapalhou, volte um pouquinho aqui, né, e assista novamente a esse vídeo, essa parte, tá bom? Isso vai ficar claro para você quando nós formos praticar. O segundo superlativo relativo que eu tenho é o superlativo relativo de inferioridade. Se eu digo que o garoto é o menos esperto da classe, ó, é o menos inferioridade, e eu estou falando que ele é relativo porque eu estou relacionando esse garoto à classe dele. Percebam, eu estou falando de um conjunto. Então, o superlativo relativo relaciona esse primeiro substantivo com um que dá a ideia de conjunto. Turma, classe, né? Eu posso lembrar aí até mesmo dos coletivos, por exemplo. Já o superlativo absoluto, não. Só estou me referindo a um substantivo e eu só quero intensificar. Não vou fazer nenhuma relação dele com nada. Eu só estou dizendo que o Luiz é inteligentíssimo. Ok? Agora, se eu tivesse ali no relativo, por exemplo, de superioridade, eu poderia dizer Luiz é o mais inteligente da turma. Agora eu tenho um relativo, porque eu relacionei o Luiz com a turma dele e é superioridade por quê? Estou deixando ele melhor, né, de todos ali daquela turma. Tranquilo? Bom,
Nós temos também as locuções adjetivas. O que é uma locução? Que isso fique claro para você, porque a palavra locução ela vai aparecer em várias classes gramaticais. Uma locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras que possuem o valor de um adjetivo. Não quer dizer que eu vou ter dois adjetivos. São duas palavras, né, ou um conjunto de duas ou mais palavras que vão ter o valor de um adjetivo. Muitas delas, até mesmo eu posso usar um adjetivo para me referir. Fica aquela opção, eu uso o adjetivo ou uso a locução. Mas tem outros que não tem como. Existe somente a locução. Por exemplo, ó, amor de mãe. Eu estou caracterizando esse amor. De mãe é uma locução adjetiva, porque é formado por duas palavras. De mãe. Você já consegue imaginar aí qual o adjetivo que vai se referir essa locução? Amor de mãe é um amor maternal. Uma doença de boca. De boca é uma locução. Mas eu poderia usar um adjetivo aí. Eu poderia dizer que é uma doença bucal, com U, tá? O pagamento do mês é um pagamento mensal. Férias do ano são as férias anuais, né? As férias anual, no caso. Então, eu tenho aí esse sentido, ok? Então, a locução adjetiva, duas ou mais palavras que têm o valor de um adjetivo. Ou seja, essas duas ou mais palavras estão servindo para caracterizar, né, qualificar esse meu substantivo. Bom, pessoal, nós falamos sobre as regras de flexão, né? Falamos sobre a flexão de número, mas existe um quadro que eu vou compartilhar aqui com vocês vão poder acompanhar e visualizar sobre as regras de flexão de número. Então, quando que eu sei que aquela palavra acrescenta só o S, ou o ES, ou IES, enfim, todas essas regras você pode conferir nesse quadro. Porém, se você achar melhor, eu também estou colocando aqui um link que direciona você para um site que tem essas regras. Inclusive, lá tem um resumo dessa aula de hoje. Então, um site bem interessante, eu olhei bem e lá tem justamente aquilo que você necessita. Então, você pode acessar esse link e acompanhar depois aí direitinho, intensificar, né, melhorar o seu aprendizado. É aquilo que eu sempre falo nas aulas, né? Busque sempre mais conhecimento, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Procure aprender mais um pouco e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os adjetivos, dessa vez com questões. Então, preste muita atenção, reveja esse vídeo, revise, porque na aula que vem nós vamos resolver questões sobre adjetivos. Um abraço e até a próxima.